Gente, tudo bem com vocês? Pessoal da manhã, nono ano manhã, nono ano tarde também, saudade de vocês, né? Estamos aqui para que a gente venha fazer a devolutiva, fazendo comentários das questões que foram repassadas no site da escola, certo? Quais foram as questões e quais são os assuntos que nós estamos trabalhando? Nós estamos revendo de novo a Primeira Guerra Mundial. Todos vocês já conhecem muito bem o que foi essa Primeira Grande Guerra Mundial. É importante compreender que essa guerra, ela não era a Primeira Guerra, ela era a Grande Guerra. Por quê? Porque eles não imaginavam que teria uma outra, né? Não imaginava que teria uma reação em guerras seguintes após essa guerra que teve início ali logo nas primeiras décadas do século XX. Todos vocês lembram que essa Grande Guerra, como ficou conhecida, hoje nós chamamos de primeira porque teve a segunda, teve a Guerra Fria e teve as guerras quentes da Guerra Fria, enfim, né? Mas essa Grande Guerra, ela foi resultado daquilo que nós chamamos de imperialismo, né? Lá no século XIX, as potências europeias, mas os Estados Unidos, mas o Japão estavam passando por um processo de industrialização. Toda a indústria precisa de matéria-prima. É importante compreender que a Europa ela estava vivendo, né, aquele boom da urbanização, estava vivendo o grande aumento populacional e eles precisavam especialmente resolver essa situação, o excedente europeu. Então tudo isso culminou nessa Grande Guerra Mundial. É também importante compreender que esse imperialismo ele teve como alvo, né, que também é chamado de neocolonialismo, ele teve como alvo de ataque, né, de dividir, de dominar a África e a Ásia, por que não mais a América, já que a América no passado era sim um território que havia sido dominado por outras potências, né? Por que não a América? Porque a América ela estava vivendo ali aquela doutrina que nós conhecemos muito bem, doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, devido à influência norte-americana dentro do continente americano, eles não vão reiniciar esse processo de colonização na América. Então o alvo é a África e a Ásia. Isso foi estabelecido na Conferência de Berlim, que vocês lembram muito bem, através da criação das fronteiras artificiais, né? Então eu estou explicando para vocês aqui o que culminou a acontecer a Grande Guerra Mundial. Eu quero que vocês lembrem o período que essa Grande Guerra Mundial aconteceu, 1914 a 1918, né? Que nós tivemos ali envolvidos dois grupos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. É importante compreender que nem todos que estavam dentro dessa linha de frente da guerra tinham condições de estar ali. Um exemplo disso é a Rússia, né, que nós já vimos que estava vivendo ainda um regime parecido com o feudalismo, com a monarquia cesarista, com a influência e a dominação, né, do mundo agrário dentro de um país que tinha aproximadamente 80% da população vivendo no campo. Mas enfim, a gente já relembrou tudo isso. A gente também vai lembrar que essa Grande Guerra Mundial vai trazer aí alguns países envolvidos, especialmente nós vamos ter na Tríplice Entente, no início, né, nós vamos ter a Rússia, nós vamos ter a França e nós vamos ter a Inglaterra. Na Tríplice Aliança nós vamos ter a Alemanha, nós vamos ter a Itália e nós vamos ter o Japão. E o Império Austro-Húngaro, perdão. Né? Então a gente vai ter esses dois grupos. E aí a gente dá início a essa Grande Guerra. Essa Grande Guerra ela vai fazer a modificação do contexto histórico geral. Alguns países vão aproveitar que o mundo está vivendo essa Grande Guerra Mundial e vão caminhar para o seu desenvolvimento interno. Um exemplo disso é o Brasil, que nós já vimos, através das substituições de importações e assim por diante, né? Mas enfim, a primeira questão que nós vamos abordar aqui, a questão da página 72, a questão 7, certo? E nessa questão 7, ele quer saber o que é o fascismo. O que é o fascismo, né? É importante compreender que durante essa Grande Guerra Mundial, nós vamos ter surgimento de governos fortalecidos. E quando essa guerra acaba, nós vamos ter aí alguns impactos negativos para alguns dos envolvidos que permitiram surgir esses governos, né? Então, para quem não lembra, o fascismo ele é uma ideologia política conservadora, nacionalista, autoritária, né, que tem aí como marca principal a ditadura, a repressão e o controle da massa populacional e da economia. Isso é o fascismo, né? Ele também quer saber
como consequência das atividades, como chegaram ao poder. Como o fascismo chegou ao poder, né? Continuando aqui a responder as questões. Questão 8 aí. 1921, Benito Mussolini, observando ali a crise que os camisas negras estavam vivenciando naquele momento, porque os camisas negras, eles eram anticomunistas, eles atacavam sindicatos, eles realizavam práticas, né, consideradas aí autoritárias e tal. Então, o Benito Mussolini, ele vai fazer ali a formação do Partido Fascista, formação do fascismo. O Benito Mussolini, ele tinha um pensamento de que a guerra era necessária. É uma frase dele bem famosa, né? O ideal era a multidão unificada. A multidão tem que estar unificada por uma ideia. Então, nós temos o fascismo marcado pelo autoritarismo, pela repressão, pelo controle da população, pelo nacionalismo, pela opressão, e o Benito Mussolini é o principal líder, né, dentro da Itália. A outra questão que ele quer saber, na questão 9, né, ele está querendo saber aqui de vocês, exercícios, é importante que vocês compreendam que Benito Mussolini, ele era muito teatral, né, na frente da população, aquele discurso que agradava os industriários fracassados e o povo que estava em crise. Nos bastidores, inflamando a guerra, desejando a guerra, incentivando a guerra, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a isso. Até porque, na turma da manhã, né, que é a minha turma de 9º ano, vocês deram um show de apresentações nos seminários sobre isso, tudo bem? Seguindo aqui a nossa sequência de atividades, nós vamos para a página 76. As questões da página 76 são as questões 10, 11 e 12, né? A questão 10, ela é uma questão bem interessante porque ela quer que você diga como estava a Alemanha em 1920. 1920, pós Primeira Guerra Mundial. Vou falar aqui dos envolvidos. Como estavam os Estados Unidos? Muito bem, obrigada. Trouxe a vitória para a Tríplice Entente, né? A Tríplice Entente que estava ali no campo de batalha, perdendo muitas batalhas. A Alemanha, ela foi bem mais vitoriosa no campo de guerra. Mas o que acontece? A Rússia sai, os Estados Unidos entra, traz um reforço bem considerado de soldados, de pessoas que não estavam vivendo aquele período todo de guerra, né? 4 anos de guerra. Pessoas que estavam de boas. Vamos lá, né? Enfrentar esse povo que vai estar cansado aí. Fácil. Será que foi fácil? Não fácil assim, né? Em 1920, os Estados Unidos estavam muito bem. Estava vivendo aí o auge da sua economia. É importante compreender que nesse ano nós vamos ter o desenvolvimento da TV, que incentivou o consumismo, que fez com que os norte-americanos fossem às compras, né? Logo depois eles vão enfrentar uma crise, mas em 1920 eles estão muito bem. Como é que estava então a Alemanha? Destruída. Destruída, essa é a palavra. Arrasada. E o que foi que essa Alemanha passou para ficar tão arrasada? A Alemanha, ela foi responsabilizada por todos os prejuízos que a guerra trouxe, através de um tratado, que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele impôs duras sanções para a Alemanha. Redução do exército, devolução de territórios, Alsácia e Lorena, né? Queda na economia, muitas crises econômicas. Então a Alemanha, em 1920, ela vivia, tá, o caos. Ela vivia o verdadeiro colapso dentro do seu país. Na época, a moeda alemã, as cédulas alemãs, eles estavam usando para fazer pipas para as crianças usar, porque não tinha valor nenhum, né? Então a Alemanha estava entregue ao caos e era necessário restabelecer essa economia alemã. Quem foi o responsável por isso? Adivinhem? Quem foi? Pois é, gente, foi ele mesmo. Jovem Adolf Hitler. Quando a gente fala de Adolf Hitler no ano, eu me tremo todo dia, né, gente? Porque do que vocês lembram? Do julgamento que entrou para a história, do julgamento do Hitler, né? Eu não gosto muito de dar as opiniões sobre esse julgamento antes que ele aconteça, mas eu queria parabenizar vocês, foi um sucesso. Vocês conseguiram compreender que nada é feito sozinho, né? O Hitler, ele chegou ao poder, mas ele não chegou só. Na questão 11, alguma dúvida na questão 10? Acredito que não. Na questão 11, ele quer saber o que foi o Putsch de Munique. O que foi isso, né? Foi uma tentativa de golpe.
né? Foi uma tentativa de golpe de Estado em que o Hitler desenvolveu na região ali de Munique, né? Infelizmente ou felizmente, porque na história sempre tem os dois lados, né? Ele não conseguiu atingir a esse golpe. Ele foi, né, responsabilizado por fazer aí um crime, um golpe de Estado, e foi condenado a 5 anos de prisão. Mas ele cumpriu mais ou menos em 6 meses, né? E aí nós vamos para a última questão, da página 76, que é a questão 12, né? Que ele quer saber se Hitler perseguiu só os grupos étnicos, ou seja, se ele perseguiu somente aos judeus. Não necessariamente, nós sabemos que não, né? Houve uma perseguição a diversos grupos, a grupos homossexuais, aos negros, aos ciganos, aos comunistas, né? Então Hitler, ele queria promover, ele fazia esse preconceito, né? essa xenofobia toda a esses grupos, porque ele queria desenvolver aquilo que ele acreditava, uma Alemanha pura, uma raça ariana pura, sem misturas de etnias, para que ele pudesse levar o progresso da Alemanha, né? Então é importante compreender que o nazismo existiu, mas lá no início do nosso módulo faz-se uma pergunta: o nazismo existia sem Adolf Hitler? No final do módulo ele pergunta, né, qual a sua opinião sobre tudo isso? E a gente já discutiu bastante isso na sala de aula e eu estou muito feliz porque eu tenho certeza, né, que vocês aprenderam direitinho todo esse conteúdo. Assim como eu tenho certeza que vocês não tiveram dificuldades na resolução desses exercícios, tá certo? Então se cuidem, cuidem dos seus, higienizem as mãozinhas, tenham cuidado não somente com o físico, mas também com o espiritual, porque às vezes a gente quebra a nossa rotina e a gente pira, mas nós estamos aqui para tentar colocar tudo no devido equilíbrio. Muitos beijos, eu estou com saudade de muita gente, eu não vou dizer nomes para não ficar, a senhora esqueceu de mim, mas eu estou sentindo muita falta dessa turma mais barulhenta e mais cheia de amor. Beijos no coração.